Saudações, juventude, como é que vocês estão? Bora lá para nossa videoaula sobre estados da matéria. A gente vai falar um pouquinho sobre estados sólido, líquido e gasoso, caracterizar ele. O que determina o estado de um material vai ser o grau de agregação das moléculas. No site do PET Colorado, vou colocar nos comentários, tem um simulador muito legal aqui, estados da matéria básico. Vou mostrar um pouquinho aqui para vocês como funciona. Estados, a gente vai começar usando o neônio, que é um gás nobre monoatômico. Aqui no estado sólido, vocês podem perceber como as partículas estão próximas e, de certo modo, bastante ordenadas e com um nível de agitação baixo. Aqui a gente está no estado líquido, o nível de agitação já aumentou, e o estado gasoso, que é bastante caótico, elas têm bastante energia. Se a gente... Aqui, ó, tô aquecendo, aqui a temperatura tá em Kelvin. Vou modificar para graus Celsius, menos 112 graus Celsius, e a gente pode, pega aqui o cursor e vai aquecendo, e vocês podem observar que a agitação das partículas vai aumentando, conforme a gente vai aqui também aumentando a temperatura, elas vão ter mais energia térmica, certo? Aqui tem mais o argônio, também é um gás nobre monoatômico, que é o estado sólido. Pode ir aquecendo ele e vendo como ele se comporta. Também tem a molécula gás oxigênio, também pode brincar aqui, a água, e é isso aí. Bora voltar lá para nossa apresentação. E vamos caracterizar um pouco esses estados em relação à forma e ao volume. A gente vai dizer se a forma, se ela é fixa ou variável, se o volume é fixo e variável. Aqui a gente tem essas três imagens, 1, 2 e 3. E bora adicionar anotações aqui. Se a gente observar... observem aqui juntos comigo, o que está mais próximo, mais ordenado é a imagem 3, a gente vai associar o estado sólido. A forma no estado sólido, ela vai ser fixa, assim como o volume vai ser fixo. Se a gente observa que a imagem 1, a distância entre as partículas é maior, e o 2 ele fica intermediário, né, entre a imagem 1 e 3, então a gente vai associar esse ao estado líquido e aqui ao estado gasoso, e vamos caracterizar esses estados em relação à forma e ao volume. A forma do líquido, ela vai ser variável, vai depender do recipiente que a gente está utilizando, se é uma garrafa, se é um copo, um beck, um Erlenmeyer. O volume, ele é fixo. Quando a gente muda do recipiente, o volume não varia se a gente faz uma transferência eficiente. E já em relação ao estado gasoso, a forma é muito livre, variável, e o volume, o gás ele tende a ocupar todo o volume do recipiente que ele está ocupando, então o volume também vai ser variável. Aqui a gente tem uma imagem do estado sólido, forma fixa, volume fixo, do líquido, e aqui um gás num balão volumétrico. Como vocês podem observar aqui, as partículas estão ocupando todo o volume desse balão. Tem uma questão do vestibular FUVEST 2019, que ela é muito fofinha. A FUVEST também pode ser fofa. Ela mostra essa imagem muito fofa de gatos e diz: provas de que gatos... Opa! Deixa eu dar uma limpada aqui.
provas de que gatos são líquidos. E pergunta: o efeito de humor causado na associação do título com as fotos baseia-se no fato de que líquidos. Para o vídeo, dá uma lida em todas as alternativas. Parou? Agora voltou. Então, aqui a alternativa correta vai ser a alternativa B. Então, o efeito de humor causado na associação do título com as fotos baseia-se no fato de que os líquidos têm volume constante e forma variável, propriedade que os gatos apresentam ter. Bora continuar a falar um pouco sobre as mudanças de estado do sólido para o líquido. A gente tem a fusão do líquido para o gasoso. A gente tem a vaporização. Existem 3 formas de vaporização. Mais adiante a gente fala um pouco. E aqui voltando do gasoso para o líquido, a gente tem a liquefação ou a condensação. E do líquido para o sólido a gente tem a condensação. E quando uma substância passa direto do estado sólido para o gasoso, a gente tem a sublimação. As substâncias mais comuns que costumam sofrer sublimação é o gelo seco, CO2, gelo seco, iodo e os comprimidos de naftalina. E quando ele retorna do gasoso para o sólido, é sublimação ou ressublimação. Opa! E vamos lá para um exercício que sempre é muito bom praticar. Observe os fatos. Nesses fatos estão relacionados corretamente os seguintes fenômenos. Uma pedra de naftalina deixada no armário para tudo, responde, depois volta no vídeo. Parou? Então vamos lá. Uma pedra de naftalina deixada no armário é um processo de sublimação. A gente terminou de ver. Uma vasilha com água deixada no freezer, ela vai virar gelo. Solidificação. Uma vasilha com água deixada no sol, evaporação. O derretimento de um pedaço de chumbo quando aquecido, fusão. Vamos dar uma olhadinha aqui nas alternativas. A gente começa por, primeiro é sublimação. Então vamos riscar aqui as alternativas C, D e E. E vamos dar uma olhadinha na A e na B. A sublimação, solidificação, vamos aqui. De alternativa A, evaporação e fusão. Desce aqui e a gente tem ela resolvida. Alternativa A é a alternativa correta. Um pouquinho sobre temperatura de fusão e temperatura de ebulição. Também pode aparecer como ponto de fusão ou ponto de ebulição. Vai ser sempre uma temperatura constante, que no caso da fusão, onde ocorre a passagem do sólido para o líquido, e de novo aqui na temperatura de ebulição é a temperatura constante, onde ocorre a passagem do estado líquido para o estado gasoso. Aqui essa imagem ela representa uma curva de aquecimento. Aqui no eixo X a gente tem o tempo, pode ser em segundos, minutos, horas, e aqui a gente tem a temperatura em graus Celsius. Partiu de uma amostra de uma substância sólida, ela está sendo aquecida. Conforme o tempo vai passando, a gente observa que a temperatura vai aumentando. Chega um momento que a temperatura fica constante aqui, ó. Nesse momento, se a gente estiver olhando essa amostra, esse processo, uma parte vai estar no estado sólido, outra no estado líquido. Vai ser a fusão, aqui, ó, essa plataforma onde a temperatura está constante. Até que toda essa substância não esteja no estado líquido, a temperatura não vai voltar a subir. Aqui, quando ela está no estado líquido, a temperatura volta a aumentar até que a gente chega aqui, ó, nesse segundo platô, onde a temperatura está constante, que é a temperatura ou ponto de ebulição.
e até que toda a amostra não passe para o estado gasoso, a temperatura não volte a subir. É muito importante você ter em mente uma curva de aquecimento genérica, saber como que é essa forma. Então, se a gente parte lá de uma amostra no estado sólido, temperatura sobe, aqui é o tempo, aqui a temperatura, certo? Geralmente, para realizar esse tipo de experimento, aqui a gente tem a amostra, uma fonte de calor, pode ser uma vela, uma chapa de aquecimento, um termômetro e um cronômetro. Que a gente vai marcar a passagem do tempo, certo? E a temperatura é medida em intervalo de tempo constante. Então, inicialmente, essa amostra recebia calor e a temperatura aumentava, de repente ela continua recebendo o calor e a temperatura fica constante. Essa primeira parte aqui, ó, que a temperatura é constante, que é a fusão. Isso partindo de uma amostra sólida. Então aqui a gente tem sólido mais líquido, depois a temperatura volta a subir, aqui no estado líquido, e até chegar na ebulição. Onde a gente vai ter o estado líquido e o gasoso ao mesmo tempo, e até que toda a amostra não passe para o estado gasoso, a temperatura não sobe. Aqui, depois o estado gasoso. É muito importante ter essa curva em mente, saber desenhar, saber lidar e interpretar ela. Então, aqui eu exemplo a água. Em algum momento da sua vida você já deve ter escutado falar que a ponto de fusão da água é 0 graus Celsius, o ponto de ebulição 100 graus Celsius, o que significa que abaixo de 0 graus Celsius em temperaturas negativas, a água vai estar no estado sólido entre 0 e 100 graus Celsius, que seria entre o ponto de fusão e o ponto de ebulição, ela vai estar no estado líquido, e para todas as temperaturas maiores que o ponto de ebulição, ela vai estar no estado gasoso. Aqui tem um outro exemplo, o caso do alquetílico. O ponto de fusão dele é menos 114 graus Celsius. Até mais ou menos por aqui. Ele estaria no estado sólido, entre menos 114,1 até o ponto de ebulição, 78 graus Celsius. Uma amostra de álcool etílico, aqui é o ponto de ebulição, vai estar no estado líquido, e temperaturas acima de 78,37 graus Celsius vai estar no estado gasoso. Tem um exercício do vestibular Unicamp que ele pergunta qual o estado físico dos materiais da tabela, no caso tabela ao lado, que quando eles se encontram no deserto da Arábia, a uma temperatura de 50 graus Celsius e pressão de 1 atm. Então vamos lá, essa tabela está aqui. A primeira substância é o clorofórmio, a temperatura de fusão é menos 63 graus Celsius e a temperatura de ebulição é 61 graus Celsius. Então a gente tem aproximadamente, mais ou menos aqui, ó, que a gente tem o clorofórmio. Clorofórmio. Ele vai estar no estado sólido até o ponto de fusão dele, que é menos 63. Até a temperatura de ebulição, PE, que vai ser igual a 61 graus Celsius, vai estar no estado líquido.
E temperaturas superiores a 61 graus Celsius vai estar no estado gasoso. Como 61 graus Celsius é menor que... Perdão, como 50 graus Celsius é menor que 61 graus Celsius, a temperatura de ebulição, então no deserto da Arábia, 50 graus Celsius, isso vai estar no estado líquido. Para um pouco o vídeo e responda para o éter, etanol, fenol e pentano. Parou? Voltou? Bora lá. O éter etílico a 50 graus Celsius ele vai estar no estado gasoso, porque 50 graus Celsius é maior que o 34 graus Celsius, que é o ponto de ebulição, quando ele faz a passagem para o estado gasoso. O etanol a 50 graus Celsius ele vai estar no estado líquido, porque 50 graus Celsius é menor que o ponto de ebulição e maior que o ponto de fusão do etanol, que é menos 117 graus Celsius. O fenol a 50 graus Celsius também vai se encontrar no estado líquido, que é uma temperatura entre o ponto de fusão e o ponto de ebulição. O pentano vai se encontrar no estado gasoso. 50 graus Celsius é maior que o ponto de ebulição do pentano. Como eu falei, que a gente ainda não tinha falado sobre tipos de vaporização. Comentei anteriormente que o ponto de ebulição da água é 50 graus Celsius. No entanto, quando você tem a sua roupinha no varal, ela não chega a 100 graus Celsius para ocorrer toda a passagem do líquido para o gasoso. O nome do processo é evaporação, o nome dessa passagem do líquido para o gasoso. Também ocorre com poças de água, entre outros. A passagem do líquido para o gasoso ocorre abaixo do ponto de ebulição. Depois a gente tem a ebulição, quando a água ferve, você coloca a água lá para preparar aquele macarrão instantâneo e você pode observar um processo ele é bastante agitado, turbulento, tem formação de bolhas. O terceiro, a ebulição ocorre exatamente no ponto de ebulição. A terceira forma de vaporização seria a calefação, quando a temperatura está muito acima do ponto de ebulição. Ela acontece numa velocidade muito rápida e muitas vezes emite até aquele som. Por exemplo, uma gota d'água caindo numa chapa muito quente. É isso aí, recomendo fortemente que você faça um resumo no qual penso ser importante que você coloque o nome das transições de fase, transições de estado, sólido, líquido, gasoso. Acho interessante também você anotar lá na sublimação as substâncias mais comuns, gelo seco, iodo, e também a curva de aquecimento. É importante você saber interpretar e lidar muito bem com esse tipo de curva. É isso aí, espero que essa aula tenha sido útil. Muito obrigado e até a próxima. Vamos finalizar aqui.